Bom dia, boa tarde, boa noite. Quarta-feira, hoje é dia de falar de promessa de salvação. Gente, hoje eu quero dizer que estou me sentindo melhor. Ontem fez uma semana, né, que a minha sogra morreu e ontem foi o primeiro dia que eu consegui ficar sem chorar, né? Eu consegui passar o dia sem chorar, sem sentir vontade de chorar, né? E eu estava comentando num grupo de oração que eu participo justamente isso, que eu já falei aqui várias vezes, né? Da paz de Deus que excede todo o entendimento. E essas 2 últimas semanas que passou, eu pude experimentar, né, essa paz que excede todo entendimento, porque apesar do coração ter ficado apertado, primeiramente quando minha sogra ainda estava ali na UTI e depois ela veio falecer, e era uma dor assim muito grande no peito, mas ao mesmo tempo uma paz e uma tranquilidade de que Deus está no controle de tudo e fez o melhor, porque a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Então, apesar da dor, a paz continuou reinando no meu coração. E, como eu falei, de ontem para cá eu tenho me sentido melhor. O peito ainda sente um apertozinho, mas diminuindo já. E eu sei que o Espírito Santo que está trabalhando, né? Porque a gente pede para ele que venha consolar, porque ele é o nosso consolador, né? Que Jesus deixou para cuidar de cada um de nós. Então, tudo que a gente precisa fazer nos momentos difíceis da vida é contar com ele, é chamar ele para pertinho, pedir que cuide, que tire, né, que dissipa toda a dor, que vai colocando ali o consolo, a conformidade, né, em tudo que a gente passa. Porque quando a gente entrega nossas vidas na mão de Deus, a gente tem que entender que Ele quer o melhor para nós. E às vezes a gente passa por alguns percalços, porque fizemos escolhas na vida que nos colocou em uma posição, em uma história, e quando a gente entrega nas mãos do Senhor para que Ele dirija, Ele precisa fazer alguns ajustes. E nesses ajustes a gente acaba sofrendo algumas consequências, vamos dizer assim, das nossas próprias escolhas, e mas o Espírito Santo sempre ali, de mão dada com a gente, nos ajudando a passar pelas situações difíceis da vida, para que a gente esteja debaixo da vontade do Senhor para as nossas vidas, não é mesmo? Peço que Deus me guie neste momento, para que eu venha trazer a palavra dele da melhor forma possível, que eu não venha falar nada de mim mesma, mas que tudo aquilo que vier dele eu possa falar para que o nome dele seja exaltado. E hoje a promessa de salvação se encontra em Isaías 53, versículos 5 e 6, e diz assim: Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, aqui já era uma profecia de Isaías, né? Da vinda de Jesus que viria lá na frente ainda. Aqui, esse trecho está dentro do contexto onde ele teve ali a revelação, né, do sofrimento e a glória do servo do Senhor. Então, aqui vem relatando que Jesus foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ou seja, nós pecamos, nós estávamos destituídos da glória de Deus. E ele veio com essa missão de nos resgatar, sendo o Cordeiro vivo que desceu do céu, para pagar pelos nossos pecados, porque nós mesmos não tínhamos condições de pagar. Somente alguém puro, alguém celestial poderia pagar esse preço de resgate pela nossa vida, né? O segundo versículo vem falando, ó, tal
todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um se voltou para o seu próprio caminho, ou seja, a gente olhou para o próprio umbigo, vamos dizer assim, né? E começamos a achar que poderíamos viver da nossa própria maneira, quando, na verdade, somos cegos espirituais, né? Não conseguimos saber e entender muitas coisas, por isso, quando tomamos decisões baseadas nos nossos próprios conceitos e conhecimentos, erramos porque não temos o discernimento necessário. Mas quando a gente coloca nossas vidas nas mãos de Deus, quando a gente pede que o Espírito Santo venha nos guiar, aí sim começa a vir o discernimento, começa a vir o entendimento de como devemos orar, porque lá em Tiago fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para o vosso próprio deleites, ou seja, um pedido egoísta, né? E aí quando a gente começa a ter intimidade com Deus, com o Espírito Santo, a gente começa a entender muita coisa, a gente começa a orar em concordância com a palavra de Deus, a gente começa a contar com o Espírito Santo para tudo que a gente vai fazer na vida. E aí sim, a gente começa a andar em vitória, superando tudo que é obstáculo que se levanta contra nós. A gente vai passando. Tem um corinho que fala: vou passando pela prova dando glória a Deus. E é bem isso. Como eu relatei, que a dor estava assim sufocante durante essa semana que passou. Mas ainda assim eu conseguia sentir a paz no meu coração. Ainda assim eu conseguia glorificar o nome do Senhor. Porque eu entendia que Ele estava, né? Estava e está no controle de todas as situações. Aqui na minha Bíblia eu tenho duas Bíblias, uma versão Almeida, essa que eu li é a NVI, né, que eu gosto porque ela traz numa linguagem mais fácil de se entender. E essa Bíblia aqui é uma Bíblia comentada pela Joyce Meyer, que é uma pastora americana que eu gosto muito. Ela tem uma história de vida assim, um testemunho muito grande. E fazia tempo que eu não lia. Eu lembro que quando eu fazia os áudios para compartilhar pelo WhatsApp, eu gostava de ler alguns comentários dela sobre algumas passagens bíblicas. E hoje, antes de vir gravar aqui, quando eu estava lendo os versículos que eu traria aqui como a mensagem para o dia de hoje, eu vi aqui o comentário dela exatamente dessa parte que eu li, abrangendo uns dois versículos antes, e eu achei tão interessante o discernimento aqui que ela teve através do Espírito Santo, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então ela diz bem assim, ó: condenado pelo pecado ou convicto do pecado? Se a condenação é o que tem ocupado nossas consciências, isso não provém de Deus. Ele enviou Jesus para morrer por nós e pagar o preço pelos nossos pecados. De acordo com Isaías 53, 3 e 6 e muitas passagens do Novo Testamento, Jesus suportou o nosso pecado e a condenação da culpa que o acompanha. Devemos nos livrar do pecado, mas sem manter a culpa. Quando Deus quebra em nós o jugo do pecado, Ele remove a culpa também. Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Está lá em 1 João 1,9. Como sentir-se condenado pelo pecado difere de estar convicto do pecado? Ou seja, a gente precisa estar convicto, né, quando a gente peca. Aí ela vem explicando aqui, ó: precisamos de perdão todos os dias de nossas vidas. O Espírito Santo dispara o alarme em nossa consciência para que possamos reconhecer o pecado e nos dá o poder do sangue de Jesus para que nos purifiquemos continuamente e nos conservemos justos diante dele. Esse processo se chama convencimento e provém do Senhor. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que vem nos convencer. Tem uma parte da Bíblia que eu não lembro qual, que fala que é o Espírito Santo que nos convence do erro e do pecado. É ele que faz esse convencimento. Então, toda vez que a gente pecar e
o Espírito Santo vem, né, nesse processo ali de nos convencer, isso é de Deus. O Espírito Santo faz isso. Ao passo que a condenação provém do inimigo. Então, abrindo aspas aqui, que eu estou lendo e falando ao mesmo tempo. O que acontece? Toda vez que algo vem, não tem aquela frase que as pessoas falam, ficou com a consciência pesada? A consciência pesada, se a consciência pesou ali, quer dizer que você percebeu que errou. E aí você entendeu e se arrependeu, chegou para Deus, pediu perdão de coração, entendendo que errou. Você passou pelo processo de convencimento e acessou ali o perdão. Acessou ali o sacrifício de Jesus. Mas se essa consciência pesada permanece ele te incomodando já depois, isso daí não é obra de Deus. É do inimigo, porque ele que vem nos condenando, tá vendo? Não tem quando a gente comete um erro e a gente se arrepende, pede perdão, às vezes um erro contra o outro, e a pessoa já até nos perdoou, mas a gente não se perdoa, a gente fica remoendo aquilo e não aceitando que a gente cometeu aquele erro. Então, esse não aceitar que a gente cometeu o erro é condenação. E isso é do inimigo, isso não é de Deus. Porque uma vez que você reconhece e se arrepende, o Espírito Santo te convence, imediatamente a paz volta a reinar no coração, porque você se arrependeu e o sacrifício de Jesus foi para isso, para que nós fôssemos perdoados e purificados. E aí, voltando aqui para o comentário dela, ela vem falando assim, ó, em geral, quando somos convencidos do pecado, ficamos mal-humorados enquanto Deus está tratando conosco. Até admitirmos o nosso pecado, estarmos prontos para nos afastarmos dele e pedirmos perdão, sentimos uma pressão que extrai o pior que existe em nós, que é justamente a consciência pesada. Lembra que eu falei? Aí vem, ó, tão logo entramos em acordo com Deus, a nossa paz retorna e o nosso comportamento melhora. Ou seja, me arrependi, entendi que o sacrifício de Jesus, a paz volta a reinar no coração. Não pode continuar ali se cobrando e não se perdoando. Isso é, com certeza, ataque do inimigo para tentar roubar a sua paz. Aí vem, ó, o diabo sabe que a condenação e a vergonha nos impede de nos aproximarmos de Deus em oração, a fim de que nossas necessidades sejam atendidas e possamos novamente desfrutar da comunhão dele. Quando nos sentimos mal acerca de nós mesmos, ou quando achamos que Deus está zangado conosco, isso nos separa da sua presença. Deus não nos deixa, mas nós nos afastamos dele devido à sensação de culpa ou medo. Lembrei aqui também, lá no Jardim do Éden, quando Adão percebeu que pecou. Quando ele percebeu que pecou, o mal ali que agiu, né, na vida deles, que fez com que eles pecassem, nesse momento colocou também nele a culpa e o medo de Deus, né? A sensação de culpa e de medo. O que ele fez? Ele se escondeu. Deus jamais se afastou dele. Pelo contrário, Deus veio procurá-lo. Adão, cadê vocês, né? Veio chamá-los. E ele se escondeu, ao ponto que ele percebeu que não adiantaria ele ficar escondido. E aí ele se aproximou e ele falou, tive medo, né? Ele teve a sensação de culpa e de medo. Então, é tão importante discernir a verdade e saber a diferença entre estar convencido do pecado e de sentir-se condenado por ele, né? Então, aqui ela vem falando, ó, lembre-se, se você der ouvidos ao trabalho de convencimento do Espírito Santo, isso levantará e o tirará do pecado. A condenação só faz com que você se sinta mal consigo mesmo. E aí ela vem citando algo interessante aqui também, que é justamente quando a gente está orando por alguém, né? Ela vem falando assim, ó, quando você ora para que pessoas mudem, o Espírito Santo as convence do pecado
E muitas vezes elas começam a agir pior do que antes. Mas não deixe que isso faça com que você acredite que suas orações são ineficazes. O comportamento delas, na verdade, é um bom sinal de que Deus está realmente trabalhando, convencendo-as do pecado e da necessidade de mudar. Portanto, continue orando. Aqui, esse comentário dela, eu entendo que é porque quando a pessoa está vivendo uma vida de pecado, é afastada de Deus, porque Jocélio, então quem está próximo de Deus não peca? Pecamos, porque somos seres humanos, a gente vive errando. Igual a Joyce comentou aqui lá no início, que a gente precisa, né, do perdão todos os dias da nossa vida. Mas a gente erra menos, né? E se a gente erra, rapidamente a gente já percebe, porque o Espírito Santo está ali coladinho conosco, nos trazendo a consciência o tempo todo. Mas a pessoa que está afastada de Deus, vivendo nos seus próprios conceitos e valores, ela fica enraizada naquilo dali. Então ela demora mais, é um processo mais demorado para esse convencimento do Espírito Santo. Não que o Espírito Santo não tenha capacidade de trazer o arrependimento ali na hora, não é isso. É porque Deus respeita processos na nossa vida. Então, às vezes é bem isso mesmo, você ora, e aí você olha e você fala assim, nossa, quanto mais oro, parece que o negócio está piorando em vez de melhorar. A sensação que a gente tem, muitas vezes é essa, justamente por não entender o agir de Deus e por a visão ser limitada. Mas quando a gente está numa comunhão diária com Deus, a gente começa a entender muita coisa, como eu falei lá atrás. E aí a gente começa a exercer a fé, é onde que a fé vai sendo aumentada. Vai sendo aumentada a cada dia, porque a gente fala assim, não, aquele que começou a boa obra, a terminará. Né? Então a gente se mantém firme com fé, orando e sabendo que Deus está ouvindo as nossas orações e está agindo no mundo espiritual, e é só questão de tempo para a gente ver se manifestar a glória dele. Então, ela vem falando aqui, ó, à medida que você passa tempo em oração, peça regularmente a Deus para convencê-lo do seu próprio pecado. Entenda que estar convicto das próprias transgressões é uma bênção e não um problema. Se apenas as pessoas perfeitas pudessem orar e receber respostas, ninguém iria querer orar. Não precisamos ser perfeitos, mas precisamos mesmo ser purificados do pecado. Ao iniciarmos o nosso período de oração, é bom pedir ao Pai Celestial que nos purifique de todo pecado e injustiça. Quando oramos em nome de Jesus, estamos apresentando ao nosso Pai tudo o que Jesus é e não tudo o que somos. Experimentar a convicção de pecado através do trabalho do Espírito Santo em nossas vidas é extremamente necessário para uma caminhada com Deus de qualidade. Lembre-se de que a convicção do erro é uma dádiva de Deus, porque ela nos leva a ouvirmos a sua voz. Não cometa o deslize de deixar que isso condene. Como eu fiz durante anos, ela falando aqui, né? Deixe que sua convicção o eleve a um novo nível com Deus. Não resista a esse processo. Aqui, ó, ela vem falando aqui do processo que eu falei lá, né? Receba-o. Então, gente, eu quero ainda completar um pouquinho mais aqui, falando que o trabalho do Espírito Santo é tão grande. Eu estou lendo um livro, o nome dele é Manual sobre o Espírito Santo. E eu vou comentar mais sobre ele na sexta-feira no nosso culto. Eu estou aprendendo tanta coisa. Esse livro estava guardado há um tempão, eu já tinha lido ele, eu não lembro se na época eu li ele todo, mas ele ficou guardado por alguns anos. E esses dias agora, acho que foi semana passada, Deus me impeliu a pegar esse livro, no meio de tantos outros que eu tenho ali, para começar a ler. Eu estou lendo ele para mim e para a Magda. E eu vou citar mais sobre ele na sexta-feira, como eu falei. Mas algo que a gente precisa entender, que o Espírito Santo é justamente aquele que nos ajuda em tudo aqui nessa terra. Não foi à toa que Jesus, quando subiu, foi o Espírito Santo conosco para nos auxiliar e nos ajudar em tudo, tudo, tudo. Hoje, no meu momento com Deus, quando eu fui encerrar, eu sempre gosto de fazer uma oração. Às vezes eu escrevo
eu tenho esse costume há muitos anos de escrever cartinhas para Deus. E gosto de datar, escrevo o que eu estou sentindo. E hoje eu escrevi para o Espírito Santo. E eu quero compartilhar essa cartinha hoje que eu escrevi para o Espírito Santo, porque eu tenho entendido cada vez mais que eu tenho que contar com Ele em todo momento, porque é Ele que intercede por nós junto ao Pai naquilo que a gente precisa e nem sabe. Jesus é o nosso mediador. Então, quando a gente ora, a gente encerra a oração pedindo em nome de Jesus, que Ele está lá junto ao Pai intercedendo por nós. Quando a gente pede em nome dEle, Ele vai lá e fala com o Pai: ó, Pai, ela está pedindo isso, 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 eu morri por ela. Ele intercede lá, Ele é o nosso mediador. A oração que a gente faz, Ele media com o Pai. Mas quem está aqui conosco, que nos orienta e que também ora por nós ao Pai com gemidos inexprimíveis, na Bíblia fala, é o Espírito Santo. E ele sempre pede a Deus aquilo que nós precisamos. E, como eu disse, muitas vezes nem sabemos, né? Então, hoje eu escrevi bem assim: Espírito Santo, hoje quero conversar especificamente com você. Aprendi que você é quem suplica ao Pai em meu favor, pedindo justamente tudo o que eu preciso para conseguir dar conta de tudo por aqui. Acho que te dou trabalho demais, porque tenho muitas travas, dificuldades, mas sei que nada é impossível para o meu Deus, pois Ele tudo pode. Porém, sei também que para que Ele faça tudo o que pode em minha vida, eu preciso entregá-la por completo, abrindo mão do meu querer, das minhas vontades, pois elas me levam, na maioria das vezes, às frustrações. Então, hoje quero te pedir, Espírito Santo, que me auxilie nas minhas petições, na minha forma de agir, em meus pensamentos, em tudo. Obrigada por sempre cuidar de mim. Te amo. Paizinho, entrego em tuas mãos todo o meu ser, todas as minhas vontades, todo o meu caminho. Toma o governo da minha vida. Em nome de Jesus, amém. E aí eu coloquei, eu sempre escrevo depois ou um versículo ou uma frase adaptada do versículo trazendo para a minha realidade, que é algo que a Joyce ensina aqui nessa Bíblia dela. Ela pega partes de versículos e forma uma frase adaptando, né, o que está falando naquele versículo. Então eu escrevi assim: Pai, quero agradar-te e ter a tua sabedoria, o teu conhecimento e a tua felicidade fluindo em minha vida. E aí esse adaptado aqui é do versículo 26 do capítulo 2 de Eclesiastes. Eclesiastes 2, 26. Que eu formei, né? Tá essa frase aqui dentro do que está falando nesse versículo. E assim nós devemos caminhar pedindo auxílio ao Espírito Santo, porque é Ele que nos guia aqui em tudo, porque Jesus nos deixou Ele para nos guiar, porque é o Espírito Santo que nos levará de volta para os braços do Pai. É Ele que nos conduz, né, em graça, em conhecimento, nos ajudando a passar por cada momento difícil, por cada situação, nos ajudando a conquistar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esses 2 versículos são os que eu mais cito aqui, né? Que eles tocam muito ao meu coração, e tem um que a Magda fala muito também, vira e mexe eu cito, que está lá em Salmos, porque ele se achegou a mim com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo. Então, o segredo está em se aproximar dele com amor. Aí, voltando aqui para os versículos chaves que eu li, está falando justamente o quê? Qual é a promessa de salvação aqui? A promessa de salvação é reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. É não deixar que o inimigo venha trazer condenação sobre a sua vida, mas que o Espírito Santo venha te convencer para que você venha se arrepender
e acessar essa promessa da salvação, acessar esse perdão, né, sobre a sua vida. Essa é a promessa de hoje, promessas de salvação. Quero deixar um grande abraço para todos. Quero também agradecer muitas palavras de carinho que deixaram aqui para mim na segunda-feira. Muitas pessoas vieram também compartilhar, né, sofrimentos também de perdas de familiares, algumas pessoas de filhos, irmãos, pais. Então, assim, são coisas da vida que não estamos imunes, iremos passar em alguns momentos da vida por essas perdas, mas Jesus nos deixou um Consolador. O Espírito Santo está aqui justamente para nos fortalecer diante de todo esse sofrimento que a gente acaba passando aqui nessa terra, né? Mas na certeza que pelo sacrifício de Jesus, um dia retornaremos para a nossa pátria amada, um dia estaremos diante do Pai e poderemos nos alegrar continuadamente, porque a presença dele produz essa alegria. Então, meu agradecimento aqui com todo carinho por cada um que me transmitiu, alguns aqui pelo canal, outros que tem meu contato, né, pelo WhatsApp ali. Quero agradecer, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Desejo aí um ótimo dia. E na sexta-feira eu volto com uma mensagem muito bonita. Vou estar falando mais sobre o Espírito Santo e aguardo todos vocês. Até lá, fiquem todos com Deus.